um fragmento que encontrou. Aqui, deixe-me ver. Assim talvez ajudá-la a ver a luz, a ver a esperança, por mais ínfima que ela possa ser. Olá, pessoazinhas. Sejam bem-vindos ao nosso pequeno espaço de undeads que gostam de ouvir uma vaca falar sobre Dark Souls durante meia hora, enquanto se aconchegam e se confortam perto de uma bonfire. E veja só, nós sobrevivemos ao primeiro episódio, o que significa 2 possibilidades ao todo. Ou vocês gostaram, ou simplesmente colocaram o vídeo para dormir e acordaram sem perceber que ele ainda estava tocando. As 2 opções deixam a Ibel extremamente feliz. No episódio anterior, nós falamos sobre o surgimento da primeira chama, a chama primordial, sobre os lords que a possuíram, sendo eles Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Aizeleth e suas filhas, Queen, o grandioso Queen, e o pigmeu furtivo, e sobre aquela contra os dragões, e o fim que cada cavaleiro de Queen levou, sendo eles que conhecemos ao todo: Artorias, Kyrian, Go e Ornstein. Então hoje o videozinho será sobre aquele sujeito extremamente suspeito chamado Queen, o velhinho. Até porque o primeiro jogo se liga inteiramente ao redor deste tão ilustre senhor idoso. Hoje nós vamos falar justamente sobre a família dele e, por consequência, sobre como praticamente todos os problemas de Dark Souls poderiam ser completamente evitados sem um senhor extremamente incapaz de aceitar que as coisas eventualmente acabam, deixasse elas se acabarem, seguindo o rumo natural. Porque sim, a lore inteira de Dark Souls pode ser resumida literalmente em um velho não conseguiu lidar com o envelhecimento porque odeia pegar fila no INSS. Com isso dito, após a guerra contra os dragões, Queen se torna o governante absoluto de Anorlondo, sua própria cidade, criada a partir da primeira chama, com seu poder recebido. A cidade dos deuses, o centro do mundo, o coração da Era de Fogo. E aqui conhecemos a sua família, que é tão funcional quanto qualquer anime que fale sobre um personagem LGBT. Eles não sabem como representar você e lhe ofendem de
5.000 formas diferentes. E no final ainda tem gente que gosta. Ou seja, não é funcional. Primeiro temos Guinevere, a filha da luz solar. Ela é associada primeiramente à fertilidade. Ainda tenho quase certeza de que ela falou primeiramente 2 vezes. Enfim, associada à fertilidade, abundância, calor e vida. Em muitas representações, ela parece ser justamente aquilo que Queen queria mostrar ao mundo. Uma família perfeita, um reino perfeito, uma era perfeita tendo o seu infinito auge, o seu interminável auge. Mas, como vocês já devem saber, Dark Souls ama, adora mentir para você, mostrando a crua e difícil de engolir realidade. Porém, não falaremos disso no momento. Seguindo, nós temos Gwendolyn, minha personagem favorita. E definitivamente não existe nenhuma parcialidade da vaca narrando esse vídeo. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Gwendolyn nasceu com afinidade anular, afinidade lunar, e por isso foi criada de maneira bastante diferente do restante da família real. Inclusive, uma curiosidade interessante por sinal, muitos jogadores passam por Dark Souls inteiro sem sequer encontrar a própria Gwendolyn, porque ela é literalmente um chefe secreto, escondido atrás de uma ilusão, dentro de uma cidade cheia de ilusões, criada por uma família vivendo uma ilusão, onde tudo é uma completa mentira. Miyazaki-chan, ainda eu tenho uma relação de amor e ódio com você. Mas existe ainda outro filho. Um filho cujo nome foi apagado da história. O primogênito de Gwen, o antigo deus da guerra. O seu nome foi removido, suas estátuas destruídas, seus registros completamente apagados da história. É como se alguém tivesse tentado fingir que ele nunca existiu. E o motivo? Traição. A mais pura e genuína traição. O primogênito, eventualmente, se alia aos dragões, os mesmos dragões que seu pai ajudou a exterminar antes do começo da Era do Fogo. E Gwen, bom, o nosso idoso não lidava muito bem com decepções. Então, o apagou completamente da história. E é justamente por isso que muitos acreditam que
o Nameless King de Dark Souls 3 é esse filho perdido, o tão famigerado primogênito de Gwyn, o Lorde da Luz Solar. Todas as evidências apontam para isso, by the way. Agora chegamos ao ponto mais importante, porque apesar de todo o poder dos deuses, porque apesar de Anor Londo, apesar da vida e a vitória, o começo da era contra os dragões, entendo o início da Era do Fogo, a primeira chama estava morrendo lentamente, se apagando pouco a pouco, pouco a pouco, inevitavelmente. E isso ainda não preciso nem dizer o quanto isso aterrorizava a Gwyn, porque toda a sua civilização, toda a sua história, sua grandeza, a sua era dependia inteiramente dessa chama. Sem a chama, a Era do Fogo se extinguiria. Ela acabaria. E com ela, o domínio dos deuses, o reinado dos mesmos, magias, feitiços e tudo aquilo que era considerado normal iria passar a ser só mais um conto de fadas nos livros, escritos por aqueles da próxima era duradoura que estava por vir, a Era dos Humanos. Então Gwyn toma a decisão mais importante de toda a história e de toda a nossa saga, que suas consequências ainda afetam Dark Souls 3 milhares e milhares de anos depois. Ele decide, por si só, alimentar a primeira chama com a sua própria alma. Literalmente, a sua própria alma. Ele entra na Kill of the First Flame. Kill of the First Flame. E se sacrifica. A tradução para Kill of the First Flame poderia ser traduzida como o forno da primeira chama. Literalmente um forno, tornando-se combustível, prolongando artificialmente uma era que deveria ter terminado. E é aqui que tudo dá errado. Literalmente tudo. Pois, como cada ação tem consequências, aqui não é diferente. Porque a natureza queria mudança. Algo inevitável. Gwyn queria permanência. A permanência absoluta de seu reino. Seu grandioso e amado reino. E Dark Souls inteiro nasce desse conflito. Com a chama enfraquecendo, os humanos começam a manifestar um fenômeno estranho.
Dark Side, a marca dos mortos-vivos. Pessoas que não conseguem mais morrer corretamente. Pessoas que retornam, e retornam, e retornam, e retornam, até perderem suas memórias, sua identidade, sua humanidade, sua própria sanidade. Ai, Bebê, desculpa. Se você ouvir um barulho de barriga em um canto, é o dela. Porque são 3h44 da tarde, neste exato horário. E meu, não sou ainda. Desculpa. Sua sanidade. E eventualmente se tornando aquilo que chamamos de rolos. E aqui está uma coisa interessante. Durante muitos anos, os próprios humanos acreditavam que a maldição era culpa deles. Alguma doença incurável ou autoprofanou-se que teve início nas mãos da humanidade. Mas existem teorias extremamente fortes sugerindo justamente o completo contrário disso. Que a maldição é considerada diretamente da tentativa de Gwen de impedir o curso natural do mundo. Ou seja, talvez os humanos não sejam o real problema. Talvez eles sejam a vítima. Talvez a natureza esteja quase que literalmente empurrando, por assim dizer, os humanos para cima dos deuses, aos montes e montes e mais montes. Como se a natureza dissesse: é a vez deles agora. E finalmente chegamos ao começo da nossa jornada. Em algum lugar distante, em um reino decadente, os mortos-vivos amaldiçoados são capturados, isolados, esquecidos e trancafiados dentro do Undead Asylum. Uma prisão gigantesca, um lugar para onde o mundo envia aqueles que considera perdidos, porque ninguém quer olhar para aqueles que já estão amaldiçoados. Ninguém quer olhar, nem lembrar que o próprio mundo está se quebrando. E é justamente ali, em uma cela esquecida, que nós encontramos o Chosen Undead. Não um rei, não um deus, não um herói lendário, apenas mais um morto-vivo, mais um prisioneiro, mais uma pessoa abandonada. Mas às vezes, as histórias mais importantes começam exatamente assim. E é aqui que iremos parar por hoje. Porque o nosso próximo episódio, nós finalmente deixaremos a parte mitológica para trás. E começaremos a acompanhar a jornada do Chosen Undead, o Corvo Gigante, Oscar, Diastora, o Undead Asylum.
e os primeiros passos rumo ao Lordron. Até a próxima, pessoazinhas. E lembre-se, não importa quantas vezes você caia de um penhasco em Dark Souls, a culpa continuará sempre sendo da câmera.